hashtag 074, Apocalipse, estudando as profecias, ainda com relação ao sábado. Se alguém disser que este princípio não pode ser aplicado aos cristãos dos nossos dias, visto que o sábado era apenas um sinal entre Deus e os judeus, podemos responder que os termos judeus, Israel, no verdadeiro sentido bíblico ou escriturístico, não se limita à semente literal de Abraão. Já estudamos aqui, já foi esclarecido sobre isso. Abraão foi escolhido, em primeiro lugar, porque era um amigo de Deus, ao passo que seus pais eram, francamente, idólatras. Sua semente foi escolhida como povo de Deus, guardadas da sua lei, depositário da sua verdade, porque todos os outros tinham apostatados. É verdade que estas palavras a respeito do sábado, eles foram ditas enquanto gozavam a honra de estar assim, à parte de todos os outros. Mas quando a parede de separação que estava no meio foi derrubada e os gentios foram chamados a participar das bênçãos de Abraão, todo o povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, foi colocado numa nova e mais íntima relação com Deus por meio do seu Filho, o Mestre Jesus. E eles são agora chamados judeus no coração, judeus no interior, e verdadeiros israelitas. Agora, a declaração se aplica a esses tais, porque tanta ocasião de conhecer o Senhor Deus como teve o seu povo antigamente, isso faz parte da restauração espiritual, na sua grande cruzada de educação. Assim, o quarto mandamento, ou o sábado, é considerado pelo Senhor Deus como um sinal entre ele e o seu povo, ou o selo da sua lei em ambas as dispensações, significando os cristãos que, por esses mandamentos, são adoradores do verdadeiro Deus. Outro fato também que a gente sempre ressalta é que o povo hebreu foi escolhido por ser monoteísta, já ser um povo já mais evoluído, quando naquela época, nas regiões de Ur, por ali, né, o politeísmo ainda, naquela época, o tempo de Abraão, e depois, durante séculos, ainda tem hoje, né, muita gente politeísta. Bom, Deus, pelo mesmo mandamento, tornando-se conhecido como um governante de direito, e pelo fato de ter sido seu criador, em harmonia com esta ideia, devemos notar o significado muito especial dos estudos referentes ao sábado, e, para um confronto, é preciso repetir. Bem, todos devem notar o significativo fato de que sempre os escritores sagrados, isto é, os autores de livros da Bíblia, desejavam indicar o verdadeiro Deus em distinção de quaisquer falsos deuses. É feito um apelo aos grandes fatos da criação sobre que está baseado o quarto mandamento. Então, se alguém quiser estudar, eu gostaria que tomasse nota destes livros e os versículos que estão ligados a este assunto. Segundo livro de Reis, ou dos Reis, capítulo 19, versículo 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 12. Livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 6. Livro dos Salmos, capítulo 115, versículos 4 a 7. E ainda o versículo 15, no livro dos Salmos.
E do mesmo capítulo, Salmos, já no capítulo 121, dos Salmos ainda, versículo 5, versículo do capítulo 134, versículo 3, do capítulo 146, versículo 6. Agora, em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 16, e capítulo 42, versículo 6. Ainda em Isaías, capítulo 37, aliás, deixa eu ver aqui. Bom, só conferindo, capítulo 42 de Isaías, versículo 5. Agora vamos para Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24. Capítulo 14, versículo 15. Capítulo 17, versículos 23 e 24. Bom, aí vamos ter uma ideia melhor e várias confirmações sobre o assunto que estamos estudando, o quarto mandamento, o dia de sábado. Bom, e podemos ainda citar muitos outros, mas referindo-nos de novo ao fato de que o mesmo grupo que nesse Apocalipse capítulo 7 tem os selos de Deus, o selo do Deus vivo nas suas testas, é apresentado no capítulo 14 deste livro, versículo 1, como tendo em suas testas o nome do Pai Eterno. Temos aqui, portanto, uma boa prova de que os selos do Deus vivo e o nome do Pai Eterno é usado como símbolos. Vamos entender bem o significado disso tudo, hein? Completa-se a cadeia de evidências sobre este ponto quando verificamos que o Senhor Deus fala do quarto mandamento. Já mostramos aqui, né, o selo da lei como o que contém o seu nome. Podemos ver a prova disto no livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 6. Abre aspas. No lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificará a Páscoa. E aí, onde é que sacrificamos a Páscoa? Havia o santuário que tinha em seu lugar santíssimo a arca com os 10 mandamentos, o quarto dos quais declara o verdadeiro Deus e continha o seu nome. Onde quer que estivesse este quarto mandamento, aí estaria colocado o nome de Deus. E este era o único objeto a que podia se aplicar a linguagem. Basta ver Deuteronômio, capítulo 12, versículos de 5 a 21. Convencidos agora de que o selo de Deus é o seu santo sábado, que tem o seu santo nome, já estamos preparados para continuar com a sua aplicação. Vamos então à próxima hashtag, continuar o nosso assunto. Bom, eu sei que alguns podem dizer, mas é um estudo de um livro muito detalhado. Sim, porque sendo o livro mais importante de toda a Bíblia Sagrada, sendo a revelação de Deus para a humanidade, podia ser um livrozinho efêmero, né? Com banalidades. E esta atenção e esse foco que ele pede de nós para entender tudo isso aqui, se não tivesse um objetivo grande daquele que nos criou para fazer isso com a gente, não seria diferente. Seria uma coisa muito fugaz, efêmera, uma coisa sem importância, o que não é. Né? E aí pede da gente um pouco de esforço, porque é sempre assim, pensar requer trabalho, e a maioria das pessoas não querem trabalho, só querem facilidade, infelizmente.